Bom, aí ele está... Bom, princípio seguro, serviço seguro, né? Bhaktivedanta Maharaj. Então está explicando aí esse aspecto do guru, né? Ou seja, a importância do guru, né? Que a gente realmente tem que dar muito valor ao guru, né? E se uma pessoa é ignorante, ele desrespeita o guru. Ou seja, é um sinal da ignorância de avidya, é você desrespeitar o guru, né? Considerando ele uma pessoa ordinária, considerando que ele não tem nenhuma conexão com o plano superior, né? Então, realmente, o destino dessas pessoas é bem nebuloso, né? Agora, aí ele está dizendo, né, ele citou muitas citações aqui, né, escriturais, dando a importância do guru, que o guru não pode ser rejeitado, que o guru, você tem que realmente aceitar o seu guru, aceitar o lado relativo do seu guru, aceitar algumas limitações que ele tenha. Isso ele falou, a gente viu isso, né? Agora ele está falando, a partir dessas declarações poderia parecer que o guru não poderia ser abandonado em nenhuma circunstância, né? Agora ele fala que isso é verdade para o guru genuíno. Então, quando o guru é genuíno, né? E o que significa um guru genuíno? Significa um guru que controla as suas paixões, né? Quando Rupa Goswami, esse verso de Rupa Goswami define muito bem o aspecto genuíno do guru, né? Vachuvega, Manasaha, Krodha Vega, Diva Vega, Udhara Pashta Vega. Ou seja, se ele tem o controle, né? O controle sobre suas paixões, né? Ele se torna super-humano, ou seja, ele supera a normalidade, podemos dizer assim. Então ele não deve ser rejeitado, né? Isso é guru fidedigno, ou seja, o guru que não tem interesses assim próprios, né? O guru que não tem inveja, um guru ele não tem interesses próprios, ele não tem inveja, né? Ou seja, não é que ele quer que, por exemplo, o outro Vaishnava se dê mal, ele torce porque o outro Vaishnava se dê mal. Não, o guru não tem isso, né? O guru ele não pode ter inveja no seu coração, ele tem que apreciar todo mundo, ou seja, essa é a ideia, né? Claro, tem que ser erudito nas escrituras, erudito no sentido que ele tem que ter o conhecimento das escrituras, ele tem que saber o que está acontecendo. Pode ser que ele não tenha a capacidade de citar as escrituras, ou seja, que ele seja um canista nesse sentido. Canista é que ele não consegue derrotar outros oponentes, né? Pode ser, acontece. E a gente viu que isso aconteceu até no Chaitanya Charitamrita, no Gaura Lila, né? Quando Tapanamishvara e Chandrashekaracharya, eles não foram capazes de derrotar os Mayavadis, né? Em Benares, né? E ficou muito chato, assim, eles ficaram muito chateados, né? E por isso foram considerados canistas, mas não que eles eram canistas, eles simplesmente não conseguiram derrotar os Mayavadis. Mas ainda assim eles eram um galho da árvore de Sri Chaitanya Mahaprabhu, né? Então a gente entende isso. Pode ser que ele não consiga, mas ele tem que entender, tem que ter o conhecimento das escrituras, né? E mais do que isso, ele tem que aplicar esse conhecimento, né? O guru ele tem que ser como aquela pessoa que você vê que ele está aplicando, né? Que está aplicando, né? Ou seja, que realmente que a coisa está funcionando. Isso é o papel do guru. É como um professor, né? Você vê que os alunos eles se espelham muito no exemplo, né? Por exemplo, você vai com um professor de yoga, né? Que é um gordão, tipo assim, que não consegue abaixar porque a coluna doeu, né? Poxa, aí você olha assim, ele pode saber até, ele tem um conhecimento teórico, sabe o nome das asanas, né? Haladasa, esse é Haladasa, que não sei o que, respira, inspira, que não sei o que, relaxa. Mas, poxa, ele não, você vê que não está praticando, né? Ele come muito, né? Assim, imagina um professor de yoga comendo muito, assim, no sentido, ele tem que ter um pouco mais, né? Começa a fumar lá fora, né? Você saiu da aula, começa a acender um cigarro, começa a fumar. E acontece. Eu lembro que eu tinha um professor de educação física, a gente tinha, que ele era professor das academias, e fumava muito, fumava e bebia. Ele era bom professor, mas a gente olhava assim, sabe, ele no boteco, bebendo, e saía já fumando, toda hora fumando, desanima um pouco. Então, para o discípulo é importante que o guru pratique.
Ou seja, que todo esse conhecimento ele coloque, ele transforme isso em quem? Em sabedoria, né? Que ele seja humilde, que ele seja tolerante, né? Que ele não tenha desejo de pratista, que ele não tenha desejo, que ele não desfrute assim sensualmente, que ele não explore as suas discípulas, né? Assim, que ele não pegue o Lakshmi e use para outros fins, sei lá, coisas assim. Então você espera que o guru seja íntegro, ou seja, que ele tenha um caráter imaculado. Isso, aí sim, aí esse guru não pode rejeitar. Mas se o guru ele não segue esses princípios, assim, que eu falei, você pode rejeitar o guru. Na verdade, as escrituras permitem isso, né? Ou seja, que você está rejeitando um guru que não está se comportando como guru. Talvez ele tenha sido guru em algum momento, ou seja, em algum momento ele atuou como um guru genuíno, depois ele se desviou. Isso acontece às vezes, né? Então você poderia buscar, rejeitar sim esse guru, né? E aceitar outro guru fidedigno e seguir sua vida espiritual, essa é a ideia. Se você necessita disso. Ou se não, é a siksha, né? Ou seja, mas o que tem que ser mesmo é siksha. Mas o seu guru se desvia, você pelo menos tem que ter uma siksha poderosa, né? Você não precisa, de repente você pensa, não quero reiniciar, tudo bem. Mas eu rejeito o meu guru, que eu sei que ele está desviado, que eu sei que ele criou uma corrente que se desvia, né, que leva as pessoas assim para outra coisa, para ganhos materiais, para que as pessoas assim, o que elas assim, formando praticamente uma apa sampradaya, ou seja, coisas assim que acontecem mesmo, né? Porque o guru ele acaba estimulando isso, né? Ou seja, porque se ele está desviado, ele se desviou e ele não se corrige, então esse é o grande problema. Então o discípulo ele tem que abandonar isso, pelo menos siksha, ele tem que ter uma siksha forte que realmente o proteja. E diksha, se for o caso, se ele realmente se inspirar com isso.